que todo mundo está sabendo por aí, de repente estamos enfrentando outras, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, etc. Né? Mas com a certeza que o Evangelho vai ser uma boa notícia que aqueça o nosso coração, traga paz, serenidade, luz, força, alegria e esperança, né? E olha, Almiro e companhia, aquela pergunta que você me tinha feito, por onde começar a ler a Bíblia? Pois olha, apareceu aqui agora, que nem pensar sequer, viu? Talvez por isso estava emperrando aí essa entrada, viu? Por onde começar a ler a Bíblia? Em 1975, eu estava fazendo a teologia em Roma, e aí perguntaram, houve duas leigas italianas que perguntaram ao professor Domenico Grasso, o professor de evangelização, por onde começar a ler a Bíblia. Aí o professor disse, com toda tranquilidade, disse, sem dúvida, pelo Evangelho de João, e o mais fácil de todos. Tem uns diálogos maravilhosos, e então aconselho, e a turma éramos 350 de todo mundo, e aí pronto ficou esse lembrete ao longo da minha caminhada desde Roma, 1975. Mas vejam que coisa acontece um pouquinho depois. Pronto, estamos aí contemplando esse Evangelho de João, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Né? Então, veja que coisa linda, além de ser mais fácil, segundo Domenico Grasso, é esta beleza de nos tornarmos filhos e filhas amados de Deus. Mas, passou um tempinho, e estamos em Barcelona no ano 2000. Estava fazendo um seminário com o professor José Oriol Tuní, especialista no Evangelho de João. Ele leva mais de 40 anos trabalhando sobre esse Evangelho. E aí, vejam o que diz: o Evangelho de João é o mais difícil de todos. Ninguém tinha perguntado nada. Aí então disse, mas estou aí com uma dúvida, estou meio numa encruzilhada. E o Domenico Grasso, em 75, dizia que era o mais fácil, e agora o senhor está dizendo que é o mais difícil, então tem que explicar por quê. Aí o doutor José Oriol Tuní disse, olha, os diálogos dos quais falava o professor Domenico Grasso são das coisas mais lindas, mais bonitas e mais fáceis de entender. Diálogo com a samaritana, diálogo com Nicodemos e assim por diante, né? Mas quando você chega lá no capítulo 5, 6, 7 e 8, então, ele diz capítulos de 5 a 8 de João, aí temos uma série de debates, de discussões com os judeus, e isso é do mais difícil de entender. Então, é o mais fácil e o mais difícil. Agora vocês fiquem aí com sua pergunta, mais fácil, vão para o Evangelho de João. Se encontrarem algum pedregulho, pois saibam que é o mais difícil de todos. Se não entenderem, perguntem aí a Almiro, perguntem a Francisco, perguntem a Justino, viu? A coisa linda desse Evangelho, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Dizer uma coisa ainda, que ao longo da leitura de qualquer livro da Bíblia, podemos encontrar dificuldades. Moral da história, por onde entrar, por onde iniciar. Em 2002, eu estava em Barcelona, e tinha um grupo de jovens, eram 3, que queriam ter um curso bíblico, e um domingo pela tarde nos encontramos na casa de Elizabeth, Ana Castillo e José Oriol e um servidor. Aí eu levava plano A e plano B. Iniciar pelo Êxodo, pelo Antigo Testamento, esse era o plano A. Aí eles disseram logo, mas isso é muito difícil, isso não, por aí não entramos não. Aí fui para o plano B. O plano B era entrar pelo Evangelho de Lucas.
aí não sei por que motivo eles também não aceitaram o plano B. Digo, e agora não tenho mais plano, viu? Aí eles dizem, bom, vamos entrar pelo Evangelho de Marcos. Ah, tá ótimo. Aí aceitei o plano C, mas éramos 4 e eles eram 3. Aí Ana Castillo disse, mas Justino disse, para 3 você vai dar o curso? Digo, para 3 não vou dar, não vale a pena dar um curso para 3 pessoas, não. Mas veja que você está errada, Ana. Somos 4, por a 4 já vamos dar o curso. Aí pronto, combinamos, iniciamos 7, era já final de outubro, depois em janeiro passou para 13 e depois chegou a 25 pessoas, esse grupo que se reunia na igreja San Ildefonso de Barcelona, e trabalhamos, prestem atenção, sobre esse Evangelho de Marcos, 3 anos com esse grupo de jovens que começou com 3 mais 1, passou a 7, 13, 25 e se manteve nos 24, 25 por 3 anos. Depois trabalhamos Lucas, depois trabalhamos João. Foi um grupo bem bonito, viu? Então, comece por onde quiser. Se você já começou, continue, viu? Esse é o critério. Se não começou, abra a Bíblia com coragem, com calma, com serenidade. Então, por onde começar? É difícil dizer, viu? Porque aí você pensa que é a coisa mais fácil, de repente você encontra aí alguma dificuldade e você já desiste. Então, não desista, vai para frente, continue no grupo aí, Caminho de Emaús, que vamos ajudar a resolver 99% das dificuldades. O resto deixamos aí para Almiro. Então... Certo, tudo bem, tudo dando certo, Padre Justino. Está dando certo, beleza. E visualizando o Evangelho segundo Marcos. Então, vejam, nos encontro passado, este é o segundo encontro que temos assim, via online, e vejam que, geralmente, os evangelhos são lidos em pequenas doses, pequenas, vamos dizer assim, como que fossem migalhas, né? A minha insistência, já desde este momento, vai ser uma leitura narrativa envolvente de todo o evangelho. Por isso que mostro aí como esse plano, né? Aí esse mapa, aí o início, o começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o título da obra, e salientava outro dia o elemento de começo ou origem do Evangelho, né? Porque aí, em grego, temos uma palavra muito significativa que significa arge, que seria como a origem da origem da origem, né? Veja, naquele mundo filosófico isso tinha muita importância, e aí também, nesse contexto, entra essa palavra, origem, o início, que faz referência a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ou também a esse início do Evangelho de João, que também inicia com essa palavra-chave, né? Depois, o Evangelho, que é a boa notícia de Jesus de Nazaré, crucificado, morto e ressuscitado, né? A boa notícia não é simplesmente qualquer boa notícia, mas é a boa notícia de Jesus que nos leva à salvação. No centro do Evangelho temos a confissão de Pedro, tu és o Messias, e na parte final temos aquela confissão do centurião romano, que vendo como tinha morrido Jesus, e faz essa confissão de fé plena, esse homem era mesmo Filho de Deus. Quero dizer uma coisa sobre esta confissão de fé do centurião. Algumas pessoas interpretam essa confissão como que, vamos dizer assim, fosse de segunda, de terceira, que não fosse uma confissão plena, não. O Evangelho está registrando isso, porque era realmente a única confissão, vou repetir esta última frase, foi ou é a única confissão por um ser humano que vai confessar de Jesus que é Filho de Deus. Pedro tinha confessado que era o Messias. Anteriormente, no batismo, se escuta a voz do Pai, tu és meu filho amado.
é a voz de Deus, a voz do Pai. Na transfiguração, quando aparecem lá com Jesus, Elias, Moisés, e estão os três amigos ali, Pedro, Tiago e João, aí a voz do Pai, de novo, proclama, podemos dizer assim, este é meu filho amado. Vejam a diferença entre o batismo e a transfiguração, é uma diferença de viés. Vejam aí, no batismo a voz vai dirigida a Jesus, tu és meu filho amado, e na transfiguração vai dirigida aos ouvintes, que nesse caso são os três que estão lá, e a todos nós, essa voz de Deus, este é meu filho amado, portanto, vejam aí a autoridade de Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, escutem-lo, ouçam-lo. Então, esse é o recado de Deus Pai para nós, escutar a voz do Filho, que nos traz alegria, vida, a salvação, né? Então, saliento um pouco esse roteiro para que vocês tenham também sempre presente, desde o início ir até o centro e depois até o final. Sempre com calma, viu? Critérios e metodologia de leitura bíblica. Vejam aí, o primeiro critério, uma leitura narrativa envolvente do texto. No caso do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 46, viu? Ai, perdão, 16, de vez em quando eu erro algum número assim, né? Quando estou nas aulas presenciais, diz, professor, disse, eu disse o quê? O senhor disse que era até 46, 16, desculpe, né? Então, vejam aí, leitura narrativa envolvente de todo o texto. Isso significa seguir o relato de capítulo a capítulo. E o que nós fazemos muitas vezes é ler pequenas unidades, mas em uma sequência. Então, a importância de ler narrativamente e envolvendo-se. Dice, isso vai muito bem para, não sei, para Vans, isso vai muito bem para Gilson, isso vai muito bem para... Sempre, não. Eu devo me envolver nessa leitura, como quando você se identifica com um personagem que está vendo uma novela e depois aí você vai descobrindo coisas maravilhosas, né? Então, esse é o primeiro critério, uma leitura narrativa envolvente de todo o texto. Se for Mateus, até capítulo 28, né? Se for Lucas, até capítulo 24, ou se for Isaías, até capítulo 66, viu? Com calma, isso sempre com calma, não? Depois, o segundo critério, focar unidade por unidade. Por exemplo, em Marcos temos o primeiro capítulo, vejam aí do versículo 1 até 50, é como uma unidade onde são apresentadas as coordenadas que vamos encontrar ao longo de todo o resto do Evangelho. Vejam aí no início, na primeira parte, na introdução, do versículo 1 até versículo 15, ou segundo outros até versículo 20, aí temos os personagens mais importantes, a palavra de Deus que o profeta João Batista proclama, depois a mesma palavra de João Batista, atrás de mim vem alguém que é mais forte do que eu, etc., no sentido de soltar o cadalso de sua sandália, e depois aí já Jesus que recebe o batismo, e aí essa palavra forte, significativa de Deus Pai, tu és meu filho amado. Então, vejam aí, já temos a apresentação, vamos dizer assim, o perfil maravilhoso de Jesus, o profeta aquele que vem da Galileia. Todos os outros vinham de Jerusalém, da parte da Judeia, e a única pessoa que desce da Galileia é Jesus, e já é proclamado em toda a sua dignidade, em toda a sua missão como filho amado de Deus, e, portanto, escuta. Depois temos aí um conjunto, já vejam aí, do capítulo 2, versículo 1 até 3, 6, aí temos uma série de debates no Evangelho de Marcos. Então, os evangelhos, temos uma estrutura bastante grande
E quando percebemos isso por uma leitura da introdução, por um livro que depois teremos oportunidade de sugerir, etc., então vamos percebendo essas unidades, por exemplo, o capítulo 4. No capítulo 4 temos aí uma série de parábolas, né? No caso de Mateus, capítulo 3 de Mateus, temos 7 parábolas, viu? Então temos aí um conjunto. Quando vemos um pouquinho isso, focar unidade por unidade, e depois aí você para tranquilamente. Faço uma segunda leitura sobre o primeiro capítulo, não esqueçam de anotar no seu caderno, etc. Né? Então essa forma parte de um método simples, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque ninguém vem atrás de nós para correr ou coisas desse tipo, não, mas para saborear, que depois vamos falar. Ler o texto no seu contexto. Quer dizer, nós, às vezes, tomamos um texto de Marcos, passamos para João, depois para Lucas, ou depois para cá. Então, ler o texto no seu contexto. Se eu já li o capítulo 1, então ler o capítulo 2, capítulo 3. Se estou já no 3 ou 4, ver um pouquinho o 2, dizia o quê? Então, ver um pouco esse fio que vai nos ajudar, né? Seguir o fio condutor do relato. Porque, vejam, disse Jesus, veio da Galileia, veio quando João foi entregue, etc. Então, temos aí já umas coordenadas quando Jesus começa a anunciar o reino de Deus. O tempo se cumpriu, acreditem no Evangelho, mudem de vida, né? E depois, o último ponto, aí o número 5, ver os destaques ou mensagens que esse relato traz para nós. Vejam que esses relatos que nós temos dos evangelhos eram os roteiros que as primeiras comunidades, os missionários daquela época, tinham nas mãos para apresentar a boa notícia de Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, né? Assim, o Evangelho tem uma finalidade, e essa finalidade podemos dizer que é mostrar quem é Jesus e qual é a missão de Jesus Cristo. E às vezes nós dizemos, bom, com dizer uma palavra, que não é Jesus, Jesus é o profeta, Jesus é o Cristo, pronto, nós já ficamos satisfeitos. Vamos ver que o Evangelho de Marcos, depois de dizer assim algumas afirmações, ainda vai perguntar, e quem dizem vocês que eu sou? Então, não é uma resposta matemática que você já deu de criança, quando tinha 10, 12 anos, né? Então, você aprendeu na catequese, Jesus é o Filho de Deus. Sim, concordamos plenamente. Mas quer dizer o quê? Ele é Filho de Deus. E aí? E agora, neste tempo de pandemia? O que quer dizer isso para minha vida pessoal, para a nossa vida de comunidade, para nossa anúncio missionário, etc. Né? Então, vamos ver que essas afirmações, essas confissões, têm que ter como um sabor especial, um sabor vivencial, né? Vamos tentar um pouco mostrar isso a partir do Evangelho de Marcos, né? Aí temos esse momento significativo do batismo de Jesus, tu és meu filho amado. A partir desse momento, Jesus vai passando lá pela beira do lago, vai vendo o que está acontecendo por lá, e depois, um dia, vê Pedro e André, vai um pouco para frente e encontra Tiago e João, irmãos, e vai fazer esse convite: venham, sigam-me, vou tornar vocês pescadores de homens. E vejam, esse é um modelo, é um paradigma do chamado de Jesus. Vejam que ele faz com autoridade e eles confiam nesse chamado e não dizem nada. No caso de Moisés, ele vai colocar 4 ou 5 desculpas mais ou menos desfarrapadas. E no caso de Jeremias, diz, eu não sei falar, sou uma criança. Aqui não, vejam, é o modelo de, podemos dizer assim, essas 4 pessoas representam um pouquinho a resposta fiel diante desse chamado soberano de Jesus, Filho de Deus.
ide anunciar o evangelho a toda criatura. O chamado de Jesus tem como objetivo esse ir e anunciar a boa notícia a toda criatura. Lá do Canadá, do Japão, da Ásia, da China, de Santiago do Chile, sei lá de África do Sul, do Norte, do Centro, da Europa, quer dizer, a toda criatura, viu? Esse horizonte universal do Evangelho é para todos, viu? Para todos. E essa leitura narrativa envolvente, que quer dizer leitura seguida do Evangelho de Marcos, para termos uma fé adulta de discípulos, discípulas, missionários em saída. Vejam, e às vezes nós não mergulhamos nesses textos do Evangelho, lemos outros livros, que eu não tenho nada contra os outros, o que estou reivindicando é a leitura, termos esta familiaridade com o Evangelho de Marcos, termos esta familiaridade com o Evangelho de Lucas ou de João, de Mateus, né? E pelo menos uma vez na vida ler o texto completo. Se vocês querem fazer uma enquete, poder, é claro que quando permita aí as autoridades, né, sanitárias, perguntem um dia, você já leu o texto completo de Marcos? E pode ser que algum já leu, mas geralmente não. Essa aí a grande virtude dos irmãos e irmãs, né? É claro que tem sempre exceção, né? Tem sempre alguém que leu 2 ou 3 vezes ou mais, mas, pelo geral, costumamos ler mais como pequenas doses, né? Segundo critério, garimpar as pérolas do texto. Vejam aí que às vezes nós ficamos com, por dizer um exemplo, com aquela parábola chamada do filho pródigo. Aí nós ficamos só com uma meia palavra sequer. Mas quando você volta a reler aquela parábola maravilhosa, naquele conjunto de 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas, e pega cada uma delas, as 3 que estão aí, você vai perceber que com uma frase só ficamos com umas migalhinhas, viu? Quando você, a terceira parábola do pai, né, que ama o filho mais jovem e o filho mais velho, que representa os escribas e fariseus, aí temos para meditar uma semana do mês de março, 2 semanas do mês de abril, 3 semanas do mês de maio, e depois 4 semanas do mês de julho, e não se esgota, viu? Não se esgota, porque o Espírito de Deus, como inspirou o texto sagrado, ele vai inspirar também o leitor, o ouvinte, quando estiver na sua casa, quando estiver indo lá pelo Rio Solimões, quando estiver voltando, não sei, lá da Bahia, e descobrir essas pérolas, já anotar no caderno, viu? Anote aí, capítulo 4, versículo 13 de Marcos, capítulo 4, versículo 9. Quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça, viu? Aí Jesus está apelando, viu? Então, temos vários gêneros literários, aí com o grupo de introdução à Sagrada Escritura, aí do grupo do Instituto de Teologia, do ITEPES, né? Aí foi frisado exatamente isso, os vários gêneros literários, né? Como Jesus fica indignado, como Jesus fica cheio de compaixão, né? Então, descobrir essas pérolas que, na medida em que vamos assim percebendo, vão ter um valor forte, espiritual, teológico, pastoral, para a nossa vida como seminaristas ou como padres o dia de manhã, como leigos ou leigas, como catequistas, etc. Né? Saborear o texto. Temos muita pressa, viu? Vamos a 180 por hora. Se nos pega a polícia, nos leva para a cadeia, viu? Saborear o texto devagar, uma vez, 2 vezes na mesma semana. Saborear esse texto na vida de cada um de nós, na minha vida pessoal, aí, de família. Eu tenho um bebê, 2 aí pequenos, crianças pequenas, pois essa é a minha vida, esse é o momento. Você casou faz pouco tempo, etc. Então, essa é a sua vida.
Você já casou faz um tempo, etc. Aí você já tem os filhos grandes ou adolescentes. Essa é a sua vida. Saborear o texto na vida concreta. Você é professor, é professora, o que seja, né? Então, na sua vida concreta do dia a dia. Na comunidade. Veja aí, saborear na vida familiar. Aí, de repente, não é tão forte assim, né? Ou na comunidade, ou na missão. Agora estou lembrado, vou contar uma pequena história, senão aí o Almiro se vai esquecer aí. Pode contar a história. Isso. Conto a história, depois se houver perguntas, você me avisa. Então, aí uma pessoa lá na Bahia, é uma senhora, né? Então aí o marido começou a questionar ela porque participava de um grupo bíblico. Então disse, olha, toda quarta-feira, disse, eu chego em casa, aí a janta já está fria quando eu chego, você tem que cuidar mais de mim, viu? Aí a mulher disse, mas então vou fazer o quê? Vou perder o grupo bíblico? Pois perca o que quiser, mas eu quero janta, bem. Aí a mulher começou a ter um conflito, né? Com o grupo que se reunia às quartas-feiras e aí a vida familiar, né? Aí então ela decidiu deixar o grupo bíblico por enquanto. E aí, de vez em quando, encontrava algum amigo, alguma amiga que dizia, mas e aí, fulano, por que não, você não vem para cá? Ah, estou pensando aí em alguma coisa, estou refletindo, estou vendo aí alguma dificuldade e tal. Mas não ia além, né? E passaram 2, 3 meses e aquela mulher tomou uma decisão, disse, bom, agora eu vou dizer para meu marido que participar do grupo bíblico para mim é importantíssimo. Isso me alimenta a minha vida, encontro a solidariedade aí das pessoas, ilumina na caminhada as dificuldades e tudo mais. Então, aí, qual foi a decisão desta senhora? Pois simplesmente pegou o documento do casamento e colocou lá em cima da mesa a entrada da casa. Aí pronto, colocou uma pequena nota, disse, fulano, disse, hoje, quarta-feira, estou na reunião do Círculo Bíblico, ao lado do documento, pronto. A partir daquele dia, o marido já não reclamou mais. Então, vejam, essa era a palavra de Deus, nos dá também essa força para enfrentar dificuldades, desafios na vida pessoal, familiar ou na comunidade, e também para a missão. Essa missão em saída que caracteriza exatamente a missão dos discípulos e discípulas de Jesus.